Presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão, José Durval Matos do Amaral, conselheiro substituto Dr. Cláudio Augusto Canha, procurador do Ministério Público junto a esse tribunal, designado para esta sessão, Dr. Gabriel Guileger, declaro aberta no horário regimental a 18ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429. Com a palavra, o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal do ato de inativação 193352/12, em função do processo de admissão ainda estar em trâmite, e do processo de admissão de pessoal 13554511, tendo em vista o incidente de pré-julgado 99891-914. Obrigado. Feitas as anotações, com a palavra, conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, para comunicar e ao mesmo tempo solicitar a devolução ao conselheiro Artagão de Matos Leão do processo número 1869-5713. Feita a anotação, eu também comunico sobrestamentos na diretoria jurídica do processo 460-788-12, que trata de pensão, na diretoria de controle de atos de pessoal, 2 atos de inativação, números 67563510 e 32810014, e ainda na diretoria de contas estaduais, processo de pensão 341.840.14 e as admissões de pessoal 178.109.14, 285.510.15, 292.371.15 e 322.645.15. Todos esses na diretoria de contas estaduais. E ainda aproveito a oportunidade para devolver ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha, o processo de ato de inativação 237.365.13 e o processo de admissão de pessoal 475.0012. Deixo livre a palavra. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio com a prestação de contas de transferência, protocolo 416010-12, município de Inajá. Em razão de repasse efetuado pela Secretaria de Estado de Educação ao município, por meio de termo de adesão, no valor de R$ 14.597,14, tendo por objeto a prestação de serviço de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental, médio, médio integrado e educação de jovens e adultos, através do Programa Estadual de Transporte Escolar. Na análise, os autos foram devidamente submetidos à apreciação da Diretoria de Análise de Transferências, a qual, em sede de primeiro contraditório, se manifestou por meio da instrução 241-13, opinando por intimação aos interessados para que exercesse seu direito de defesa, haja vista diversas irregularidades encontradas, como ausência de relatórios bimestrais emitidos pelos diretores da rede pública de ensino, ausência de cópia da publicação do termo de adesão, e quanto ao mérito, analisando os autos, aliás, 3, ausência do termo de cumprimento dos objetivos, 4, aquisições de produtos através do pregão 12/10, divergência entre o saldo final do exercício de 2011, informado no formulário DAT 5,
e a prestação de contas protocolizada em 25/6/12, com 56 dias de atraso em relação ao prazo estabelecido. Contudo, embora as partes tenham sido devidamente intimadas, peça 22, deixaram transcorrer em autos o prazo estabelecido. A Diretoria de Análise de Transferência, diante da falta de manifestação dos responsáveis, manteve todas as irregularidades, sugerindo o recolhimento integral dos recursos repassados e a aplicação de multas ao gestor responsável. Extemporaneamente, o município de Inajá, através de seu representante legal, senhor Alcides Elias Fernandes, e também o senhor Nilson Camargo Monteiro, gestor das contas, protocolaram pedido de dilação de prazo. O Ministério Público, junto ao Tribunal, em parecer 2764, e concorda integralmente com o posicionamento da unidade técnica, que seria pela irregularidade com a devida devolução. No nosso voto, senhor presidente, nós procuramos fazer uma análise de tudo o que ocorreu. A dilação de prazo é um assunto discutível, mas neste momento nós não achamos por bem deferir essa dilação de prazo. E como a parte não se manifestou em torno de todas as irregularidades apontadas pela DAT, nós, no nosso voto, resolvemos acompanhar a instrução do processo, propondo a irregularidade da presente prestação de contas, de responsabilidade do senhor Nilson Camargo Monteiro, ex-prefeito do município de Inajá, determinando ainda recolhimento integral dos recursos repassados, no valor de R$ 14.597, de forma solidária pelo município e pelo senhor Nilson Camargo Monteiro, ex-prefeito, em razão da ausência ainda, mais ausência do termo de cumprimento dos objetivos. Aplicação de multa administrativa ao senhor Alcides Elias Fernandes, atual prefeito, devido ao atraso no encaminhamento do processo. E a aplicação de multas administrativas aos senhores Alcides Elias Fernandes, atual prefeito, e Nilson Camargo Monteiro, ex-prefeito, com base no 87, inciso 1, a linha B da nossa lei complementar. Relatório e voto. Em discussão, doutor Artagão, apenas uma dúvida, porque Vossa Excelência propõe a condenação solidária à devolução integral do município de Inajá e o gestor à época, nos termos exatamente como consta da instrução da Diretoria de Análise de Transferências. Só que me parece que, nesse caso, o motivo principal seria justamente a ausência do termo, quer dizer, não foi cumprido o objeto dos convênios. Nesse caso, a matéria é polêmica, mas eu tenho me inclinado pela devolução pelo gestor, não atribuindo a responsabilidade pelo município, entendendo que poderia até haver um duplo prejuízo ao município que, além de não ter sido beneficiado com o emprego daqueles recursos, que teriam tido uma outra utilização, ainda teria que devolver. Então eu consulto Vossa Excelência se haveria a possibilidade da exclusão do município com relação à solidariedade, atribuindo a responsabilidade apenas ao gestor à época. Senhor presidente, eu entendo que esse dinheiro foi encaminhado ao município e entrou na conta do município e foi aplicado em alguma outra coisa que não cabe, né, a mim ou ao processo informar nesse momento, mas o dinheiro foi enviado e entrou nas contas do município. Então o município é responsável porque esse dinheiro entrou em suas contas. E o prefeito é responsável porque não aplicou conforme o objeto do convênio.
eu entendo que está bem aplicada a minha proposta. Tá, eu vou manter, doutor Artagão, minha proposta, até só justificando, pelo motivo que eu acho que seria o ônus do gestor comprovar justamente esse destino, então, numa outra finalidade que não a do convênio. Mas eu apenas registro, então, a minha proposta, a menos que o conselheiro Durval Amaral tenha uma manifestação diversa, mas eu apenas registro a minha proposta, a minha parcial divergência, que no meu entendimento, a devolução seria pelo prefeito apenas e não pelo município. Mas aprovada, então, a proposta de Vossa Excelência por maioria. Senhor presidente, apenas complementando, eu vou estudar com mais profundidade essa matéria para ver se nós chegamos numa conclusão para que não tenhamos decisões divergentes. Eu achei que nesse processo, devido ao dinheiro ter... Mas vou fazer uma análise com mais vagar para ver se posso acompanhar em outros processos Vossa Excelência e talvez até no recurso desse aqui. O 87.995.13 do município de São Miguel do Iguaçu, prestação de contas de transferência voluntária em razão do repasse efetuado pelo município ao Lar dos Idosos e Centro Promocional Dom Scalabrini, por meio de termo de convênio 2712, no valor de R$ 18.260, tendo por objeto o auxílio financeiro que visa melhorar a qualidade de vida do idoso. A Diretoria de Análise de Transferências, peça 36, opina pela irregularidade das contas em virtude da ausência das certidões na data da celebração do convênio e durante a execução de 4 repasses. Então nós temos aqui uma matéria que nós temos discutido bastante, né? Neste caso, não tinha certidão negativa na data da assinatura do convênio e mais 4 das 10 liberações. Foram 10 liberações, em 4 não tinha certidão, embora eu acho que aqui que mais complica aqui o município é a certidão no ato da assinatura do convênio, né? E ainda sugere a DATE a aplicação de multas aos responsáveis com expedição de recomendação para que se adequem aos procedimentos quanto ao item atraso do tomador no envio das informações bimestrais e ainda atraso da concedente no envio das informações bimestrais também. O Ministério Público discorda parcialmente do posicionamento da unidade técnica, opina pela regularidade das contas, por entender que, apesar das certidões ausentes, o objeto do convênio foi integralmente cumprido. Aí, dessa forma, não precisaria mais certidão do tribunal. Analisando os autos, observa-se que razão assiste a Diretoria de Análise de Transferência ao opinar pela irregularidade das contas em comento ante a ausência de certidões, tanto na celebração como durante a execução de 4 dos 10 repasses. Nesse caso, parece que está havendo um estudo para que seja exigida a certidão apenas no ato da assinatura, a formalização do convênio. O Ministério Público, ele mantém o seu posicionamento e eu não entendo aquele que consegue atingir os objetivos desta Corte, que é acompanhar com critérios, né, as contas dos municípios. No caso em comento, os responsáveis realmente deixaram de comprovar a existência de certidões na formalização do convênio e no período em que foram repassados os recursos à tomadora, mais especificamente em 4 oportunidades das 10 que ocorreram. Desta forma, na conclusão do meu voto, pela irregularidade da presente prestação,
de responsabilidade do senhor Armando Luiz Polita, ex-prefeito do município de São Miguel do Iguaçu, em razão da ausência dessas certidões, determinando ainda a aplicação de multa administrativa ao senhor Armando Luiz Polita, com base no 87.1, a linha G da lei complementar, e recomendação aos interessados para que se adequem aos procedimentos utilizados às exigências trazidas nas resoluções desta Casa e na instrução normativa. Relatório e voto, senhor presidente. Em discussão? Peço palavras. Com a palavra o Procurador-Geral, Dr. Gabriel Guilherme. Senhor presidente, eminente relator, demais componentes desta Câmara, apenas para justificar a posição do Ministério Público, que, no caso em tela, procura ter uma uniformidade nas decisões que esta Corte tem adotado, quando o prestador das contas é uma autoridade estadual, seja quando o prestador das contas é uma autoridade municipal. Contam-se as decisões desta Corte em que a multa pela não exigência da certidão liberatória, que nós até propugnamos pela aplicação da multa, mas relevando a não exigência de certidão liberatória nos casos de transferência destinado ao transporte escolar, onde a Secretaria de Educação reiteradamente tem repassado recursos sem exigir a certidão liberatória, e tem-se sempre admoestado o repassador com meras recomendações, sequer multas têm sido aplicadas. Outro aspecto, que em dezenas outras prestações de contas, também envolvendo a questão do transporte escolar, aqui nós estamos tratando de um auxílio para idosos, para uma entidade que trabalha com idosos. Mas apenas para manter no tema do transporte escolar, em dezenas de expedientes nós demonstramos não haver correlação entre as despesas efetuadas e o termo de cumprimento dos objetivos apresentados, e sempre se afastou os apontamentos de irregularidade feitos pelo Ministério Público na execução dos convênios, sob o argumento de que, diante do termo de cumprimento de objetivos, não havia o que se discutir. Então, aqui nesses autos, nós temos o termo de cumprimento de objetivos apresentado, dizendo que o recurso foi regularmente aplicado, né? E a falta da exigência da certidão como uma irregularidade formal, partindo-se das premissas e dos entendimentos aplicados em outros processos em relação a outros gestores, com base no princípio da equidade, é que nós nos manifestamos pela regularidade, mas sim com a aplicação da multa pela não exigência da certidão. Não me parece que esta falta de certidão seja capaz de macular as contas a ponto de tornar um gestor com contas julgadas irregulares, com inclusão de seu nome na lista dos gestores com contas irregulares, por uma mera ausência de exigência de certidão. Houve falha? Sim, houve falha. A própria legislação desta Corte penaliza esta falha com a aplicação da multa. Há uma distinção muito grande. Nós temos trazido situações muito mais graves em prestações de contas anuais, em outras prestações de contas, em que o tribunal sempre relevou e tem afastado isso, dizendo que a irregularidade só quando se demonstra dolo. Não me pareceu aqui que a gente pudesse imputar algum dolo, embora sim há, com toda certeza, o conselheiro bem observou isso, uma certa desídia da administração, no sentido de não ter exigido a certidão, quer no momento da celebração, ao total foram 10 repasses, em 4 momentos essa certidão deixou de ser exigida. Apenas nessa perspectiva que estou colocando, de nós procurarmos ter o mesmo tratamento, quer seja um prefeito, quer seja um secretário de Estado, a gente ter a mesma opinião e o mesmo julgamento das contas diante de situações de mesma irregularidade. Apenas nesse sentido que eu
Insisto na manifestação da regularidade, eventualmente com uma ressalva, e aplicação das multas sugeridas pela unidade técnica, porque me parece que é consectâneo com o ordenamento jurídico vigente. A matéria está em discussão. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, conselheiro Artagão, eu tenho sempre acompanhado e visto a sua preocupação, principalmente no que se refere às transferências, nessas liberações sem a apresentação de certidão do Tribunal de Contas. Vossa Excelência sempre tem externado essa preocupação em todos os momentos, como muito bem colocou aqui, que é um assunto bastante discutido aqui nas nossas sessões. No caso específico do município de São Miguel do Iguaçu, nós estamos tratando de uma situação que envolve um lar de asilos, não é, de idosos, onde nós temos uma instrução da DAT pela irregularidade, em função da falta mesmo de apresentação das certidões. Entretanto, em nenhum momento a DAT afirma que não houve o cumprimento de objetivos, que a finalidade não foi cumprida. E, por sua vez, o Ministério Público, muito bem posicionado aqui nesse momento, inclusive pelo doutor Gabriel, vai pela regularidade, não é? Dizendo que não houve realmente dano ao erário público, o que faltou foi a apresentação das certidões, e eu me inclino a acompanhar a manifestação do Ministério Público, até porque, em outras sessões dessa primeira Câmara, eu já trouxe para discussão e proposta e até aprovação situações semelhantes onde propunha efetivamente a regularidade com ressalvas. E nesta ocasião, até eu tenho 2 processos na minha pauta de julgamento que também eu estou indo pela regularidade com ressalvas. Então ficaria muito difícil votar de forma diferente para acompanhar o conselheiro Artagão nesse momento, até para manter a coerência das minhas propostas de voto, que vou apresentar na sequência. Eu terei, pedindo escusas ao conselheiro Artagão, de propor efetivamente a regularidade com ressalva, com determinação, não é? E recomendações para que isto não mais se repita, mas vou nessa linha. Conselheiro Durval, só talvez se me com a palavra, procurador. Sim, apenas um detalhe muito importante, que este recurso é um auxílio financeiro para assistência social. Quando nós falamos do artigo 25 da LRF, é bom lembrar que há uma exceção que não se exige a certidão para educação, saúde e assistência social. Portanto, não é com base no artigo 25 da LRF que eu posso legitimar qualquer sanção. Das demais hipóteses do que se tratou nos autos, eu não tenho nenhuma que esteja adequado ao artigo 16, inciso 3º da nossa lei complementar. Apenas esse esclarecimento, porque não se trata aqui de um recurso para construir uma ponte, mas é um recurso destinado à assistência social, que está no mesmo nível da exceção dos recursos à saúde e educação, no artigo 25, parágrafo 3º da LRF. Acho que esse é um esclarecimento necessário, até para tranquilizar o conselheiro Durval Amaral quanto ao seu posicionamento já externado em relação aos demais processos. Matéria ainda em discussão, com a palavra o conselheiro relator, doutor Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, eu, quando analisei esse processo, também, a princípio, tive essa vontade, levando em consideração
para onde que esses recursos estavam sendo dirigidos. No entanto, eu analiso da seguinte forma, que a irregularidade, ela aconteceu no ato da transferência. Não importa se depois houve cumprimento dos objetivos ou não, mas no ato da transferência foi repassado um recurso para uma entidade que estava inapta naquele momento de receber esses recursos. Então aí está a irregularidade, e não a posteriori, se os objetivos foram cumpridos, se não foram. A fala do Dr. Gabriel, acho que ele falou muito bem, se expressou muito bem, é um procurador inteligente, mas as centenas e milhares de situações que o tribunal tem aprovado se referem à saúde e à educação. Agora ele acrescentou ali, alguém assoprou para ele ali, assistência social, que eu vi daqui. Eu vi daqui que foi assoprado, né? Tem gente trabalhando aqui a favor da Procuradoria. Ele acrescentou assistência social, mas nós temos trabalhado com saúde e educação. Então essas centenas e milhares se referem à saúde e educação, e não a outros repasses, principalmente aqueles em que as entidades, no momento do recebimento, estão inaptas. Porque daí o tribunal tem que mudar todas as suas resoluções, né, as suas instruções normativas. Se o tribunal exige, no momento da transferência, que a entidade esteja apta para receber, né, e nós daí vamos analisar depois se os objetivos foram cumpridos, aí já a irregularidade já está presente, não há mais o que se discutir, né? A legalidade se analisa no momento da assinatura do convênio. Ali é que está a ilegalidade, e não a posteriori, como é o caso aqui, de querer se alegar que os objetivos foram cumpridos e tal. Foram, eu não sei se foram, porque a certidão diz que foi, mas levando em consideração que as informações no processo, elas não estão completas, eu tenho minhas dúvidas. Então, mesmo que o coração faça com que a gente pense, repense, que a entidade que recebeu merece todo o zelo, toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, toda a nossa ajuda até, mas levando em consideração que entendo que a irregularidade foi cometida no ato da assinatura do convênio. Não há o que se analisar depois. Está irregular neste ponto, para mim é como se não existisse o convênio. Então, eu mantenho o meu posicionamento pela irregularidade com devolução, multas, ressalvas e recomendações. A matéria ainda se encontra em discussão. Temos duas propostas. Propôs o relator pela irregularidade com aplicação das sanções, e a proposta divergente do conselheiro Durval Amaral pela regularidade com ressalva, recomendações e determinações. Apenas para encaminhar a votação, eu acompanho a proposta do Dr. Durval, eu também tenho um processo em pauta nessa mesma linha, e eu chamo a atenção apenas para a circunstância de que estamos tratando aqui de processos que foram encaminhados, informados mediante o SIT, o sistema de transferência, novo sistema que realmente tem dado pelo tribunal uma certa flexibilização. Então, apenas para encaminhar, doutor Artagão, é evidente que a motivação do voto de Vossa Excelência é de todo pertinente, como também as observações do doutor Gabriel acerca da exigibilidade em situações de assistência social também me parecem pertinentes. Mas, por ora, a falta de um amadurecimento maior da questão, que também está sendo tratada por essa casa, eu acompanho a proposta divergente do conselheiro Durval Amaral, que fica, portanto, designado para a lavratura do acórdão. Dando continuidade, senhor presidente, eu tenho alguns processos que vou relatar em bloco. Processo 11.73.94.13 da Secretaria de Estado de Educação,
4040-3213, Fundação Araucária, 1594-0614, Fundação Araucária, 1640-9414, Fundação Araucária, e 1393-6015, Fundação Araucária, todas pela regularidade, com ou ressalvas e ou recomendações. Em discussão, votação, aprovados. 3186-72, processo que é interessado o Luiz Fernando Stumpe do Amaral, é de servidor desse tribunal, por meio do qual requer a desaverbação. Até agora eu só tinha tratado com averbação. Desaverbação parcial do tempo de serviço prestado à iniciativa privada, INSS, concedida pela Resolução 323/03, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, e que não gere prejuízo quanto à aposentadoria integral nesta casa, segundo as regras do artigo 60 da Emenda Constitucional 41 e artigo 3º da 47. Então, resumindo, esse processo teve toda a instrução, a diretoria de gestão de pessoas, a diretoria jurídica, que inicialmente falou pelo indeferimento, depois no retorno foi pelo deferimento, e o Ministério Público também, em seu parecer, pela viabilidade de deferimento do pleito. No meu voto, eu esclareço que na documentação acostada, verifique-se que na data em que o requerente implementou todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41, em 2013, o servidor contava com 36 anos, 7 meses, 3 dias de contribuição. E destes, 4 anos e 6 meses, trata de tempo de contribuição do regime geral da Previdência Social, averbados nesta Corte, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Assim, o período indicado pela Diretoria de Gestão de Pessoas como apto à desaverbação de seus assentamentos funcionais é relativo a 1 ano, 7 meses e 3 dias. De fato, não foi aproveitado para a concessão, que aí se discute se ele teria tempo para a concessão do abono de permanência. Aqui diz que, de fato, não foi aproveitado para a concessão do abono de permanência, considerando que a regra de aposentadoria incerta no artigo 40, parágrafo 1º, 3º-A da Constituição Federal, exige 35 anos de contribuição. Deste modo, considerando que o tempo de contribuição referido não gerou efeito jurídico nesse tribunal, não se vislumbra qualquer impedimento ao pedido de subtração parcial do período averbado. Desta forma, nós sugerimos o deferimento. Em discussão? Votação, aprovado. Tem a prestação de contas anual da processo 2795-2514 da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, encaminhada pelo seu presidente Joanes Pereira Ferreira. A Diretoria de Contas Municipais, após exame da documentação, emitiu instrução apontando inconformidade quanto à extrapolação do limite de despesa com a folha de pagamento, no valor de R$ 352, correspondente a 0,04 do total da despesa com a folha. E ainda apontou inconformidade quanto ao relatório de controle interno. Nesse problema de controle interno, veio o relatório, que depois, numa segunda oportunidade, ele veio o relatório, mas faltou o parecer, só o parecer final, mas o relatório veio e, contudo, aprovado. Né? Então, o que se discute nesse processo são exatamente esses dois itens. Se vamos pela irregularidade, pelos dois motivos, parece-me aqui que o Ministério Público ele
ressalva o valor de 0,04 no total das despesas, mas mantém a desaprovação pelo falta do parecer do relatório. Nós, senhor presidente, nossa proposta de voto, nós estamos aprovando as contas com ressalva, levando em consideração que o que faltou realmente não dá para desaprovar toda uma conta por causa dessas pequenas, não vou dizer nem irregularidades, pequenos senões. Essa é a proposta, senhor. Estabeleça uma multa com base no 87.3.4 da Lei Complementar 113 ao senhor Joanis Pereira Ferreira, para que ele preste atenção na sua administração. Em discussão? Votação? Aprovada a proposta. Tenho por final, senhor presidente, a prestação de contas de prefeito municipal 15880513 do município de Ponta Grossa, encaminhada pelo senhor Marcelo Rangel, mas de responsabilidade do senhor Pedro Vosgrau Filho. A Diretoria de Contas Municipais, através da Instrução 1763, se manifesta pela irregularidade das contas. Exercício de 2012, em razão das seguintes irregularidades: o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no percentual de 8,88%. Responsável por diferenças em contas bancárias a apurar, despesas não empenhadas, obrigações financeiras frente às disponibilidades no valor negativo de R$ 1.943.643,71. Remuneração dos agentes políticos acima do valor devido, relatório de controle interno com indicação de irregularidades, sem o acompanhamento do parecer do Conselho de Saúde, e despesas com publicidade, aplicação nos 3 meses que antecedem o pleito. Essa publicidade em atos, programas, obras, serviços e campanhas. Com relação aos itens irregulares, a Diretoria de Contas Municipais sugere ainda a aplicação de 6 multas, com base no artigo 87.3, parágrafo 4 da Lei Complementar 113, sendo que, com relação ao resultado orçamentário deficitário, a multa sugerida foi a do artigo 5º, 3, parágrafo 1º da Lei Federal 10.028, que eu nunca apliquei até hoje. Quanto à remuneração acima do valor devido, sugere multa nos termos do 87, 4º G da Lei Complementar 113 e multa proporcional ao dano, conforme artigo 89 da mesma lei. Isso são indicações da DCM. Além de solicitar ressarcimento de valores. O Ministério Público, no parecer 12.049, após exame relativo a disposições constitucionais e legais, opina pela emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas do Executivo Municipal de Ponta Grossa, corroborando com a conclusão da Diretoria de Contas Municipais. O nosso voto, inicialmente por ocasião do primeiro contraditório, este relator registra a não apresentação de justificativas pelo gestor, senhor Pedro Vosgrau Filho, em relação a alguns apontamentos realizados no primeiro exame da DCM. Da mesma forma, o vice-prefeito, senhor Rogério Bock Semen, em sede de segundo contraditório, apresentou justificativas somente quanto ao excesso dos subsídios, não se manifestando quanto aos demais pontos. Ressalto ainda que não
ocorreu manifestação do gestor das contas neste momento processual. Então, no segundo momento, só se manifestou o vice-prefeito, possivelmente no exercício. Em relação às despesas com publicidade, nos 3 meses que antecederam o pleito, no valor de R$ 94.921,45, há que se acompanhar a diretoria de contas municipais quanto à conclusão pela ilegalidade, uma vez que as justificativas não apresentaram a fundamentação que motivou a inobservância do artigo 73, 6º-B da Lei 9.504, Lei das Eleições. Destaco que a referida lei impede publicidade constitucional no período, salvo após decisão da Justiça Eleitoral reconhecendo gravidade ou urgência nessa publicidade. Há uma manifestação da parte dizendo que ele não era candidato à reeleição e que não estava apoiando nenhum candidato, mas isso não justifica, infelizmente. No que se refere ao parecer do Conselho de Saúde, não acatado em decorrência da falta de assinatura dos conselheiros, também há de se acompanhar a diretoria de contas municipais pela irregularidade, uma vez que não foi apresentado novo parecer devidamente assinado. Então, infelizmente, o parecer não veio assinado, foi dada uma outra oportunidade e isso não foi corrigido. Além disso, destacamos a ausência de justificativas por ocasião dos 2 contraditórios oferecidos aos responsáveis, como já mencionado. Acompanhamos também a decisão da diretoria de contas municipais em relação ao indicativo relatório de controle interno relacionado a despesas não empenhadas, no valor de R$ 11.581.836,52, e o déficit das fontes livres de cruzeiro de R$ 7.574.538,09, uma vez que, conforme já registrado, não ocorreu pronunciamento do interessado sobre esse tema. Contudo, considerando que tanto as despesas não empenhadas quanto o déficit nas fontes livres são objetos de irregularidade em item próprio, entendo que não cabe a aplicação de multa nesse item, sob pena de o mesmo fato gerar 2 punições. Também em relação ao déficit nas obrigações financeiras frente às disponibilidades, no valor de R$ 1.943.643,71, não foram apresentadas justificativas nos 2 contraditórios oferecidos. Desta forma, considerando o desrespeito à atribuição legal dos gestores no exercício de encerramento do mandato em relação à contenção de gastos, que resultaria em não assunção de obrigações sem o necessário suporte em disponibilidades, como previsto no 82, e principalmente por casos que não foi justificado, porque existem ocasiões excepcionais em que se pode justificar. Por exemplo, acontece um fechamento de um hospital, uma cidade única, você tem que aplicar a saúde, aplica percentual muito maior em saúde, por necessidade urgente, e deixa de cumprir esse item. Então é justificável, depende do caso. Nesse caso, não houve justificativa. No tocante ao excesso na remuneração dos agentes políticos, que segundo a diretoria de contas municipais resultou no montante de R$ 28.397,02 para o prefeito municipal, R$ 14.198,80 para o vice-prefeito, em função do não acatamento dos reajustes aplicados sobre o subsídio nos exercícios anteriores, 2010, 11 e 12, acompanhamos a unidade técnica e o Ministério Público na conclusão pela irregularidade. Cabe destacar que o posicionamento da diretoria de contas municipais do Ministério Público, a conclusão desse relatório, fundamenta-se também na decisão consubstanciada no acordo de parecer prévio 5514 do processo 16
8621, que concluiu como indevida a recomposição de 5,26% referente ao exercício de 2010, por ter sido autorizada por decreto e não por lei específica. E a decisão consubstanciada no exercício de decisão no acórdão de parecer prévio 141.14 do processo 17.41.49, que concluiu como indevida a recomposição de 6,51, em razão de que a Lei Municipal 11.109/12 buscou homologar os subsídios dos períodos de janeiro de 2009 a junho de 2012, sendo reconhecido como inválido esse procedimento em outro processo. Assim, considerando os reajustes indevidamente acumulados ao longo da legislatura, cabe a restituição ao erário do montante demonstrado nas planilhas que segue. Aí eu estabeleço, ou a DCM estabeleceu, eu estou seguindo, uma planilha de devolução do prefeito e do senhor vice-prefeito. Da mesma forma, acompanhamos o entendimento da Diretoria de Contas Municipais quanto à irregularidade relacionada ao acréscimo na conta responsáveis por despesas não empenhadas, no valor de R$ 11.581.836,52, com aplicação de multa, uma vez que a alegada frustração das receitas orçadas e não arrecadadas e os investimentos nas áreas de educação e saúde acima do limite mínimo exigido não justificam a relação de despesa sem o prévio empenho. Aí eu coloco também no meu voto uma tabela discriminando os valores empenhados irregularmente, complemento o meu voto e concluo que, diante do exposto, acompanho os termos da instrução da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, menos a aplicação da Lei 10.000 e pouco, lá 10.000 e pouco, 10.028, menos a aplicação desta lei, e concluo, primeiro, que o parecer prévio deste tribunal recomende o julgamento pela irregularidade das contas do Executivo Municipal de Ponta Grossa, exercício 2012. E daí estabeleço os motivos por itens, e segundo, que seja determinado o ressarcimento aos cofres, o valor de R$ 29.397,08, pagos em excesso a título de subsídio ao prefeito, senhor Pedro Vosgrau, R$ 14.198,80 ao vice-prefeito Rogério Bock Serman, e a aplicação de multas também ao senhor prefeito Pedro Vosgrau, com exceção, repito, da 10.028, que está aqui no item 4, neste momento eu retiro. Relatório e voto, senhor presidente. Em discussão? Votação? Aprovada a proposta, Vossa Excelência. Senhor presidente, após esse voto, que eu dei um pouco contrariado, porque acredito que com um pouco mais de boa vontade eles poderiam esclarecer todos esses itens e até rechaçar. A minha pauta está esgotada, eu agradeço. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência e parabeniza pelo brilhante e extenso voto apresentado. Com a palavra, Dr. Durval Amaral, para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhor conselheiro, senhor auditor, inicio minha pauta pelo processo 18042905. Trata-se de prestação de contas anual da Cagepar, Companhia de Água e Esgoto de Paranaguá, referente ao exercício financeiro de 2004. A DCM, em derradeira análise, conclui pela irregularidade das contas da entidade, no que foi acompanhada pelo Ministério Público.
Compulsando os presentes autos, verifico que assiste razão à unidade técnica ao concluir pela irregularidade da presente prestação de contas, uma vez que remanesceram sem regularização diversos apontamentos que se referem, em sua maioria, à ausência de documentos e demonstrativos, os quais são imprescindíveis para a verificação da regularidade das contas, principalmente em razão das divergências constatadas pela DCM. Destarte, acolho como razões de decidir os fundamentos contidos na Instrução 730/14 da DCM e voto pela irregularidade das contas, ressalvando a apresentação do demonstrativo da movimentação de pessoal no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2004, contendo vícios formais. Em discussão, votação, aprovado. O processo 64-350811 trata-se de tomada de contas extraordinária instaurada por solicitação da Diretoria de Análise de Transferências em face da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Goerê, tendo em vista a ausência de prestação de contas referente aos recursos municipais repassados à PMI no exercício 2008, no valor de R$ 1.324.984,33. Após analisar os documentos, a unidade técnica constatou que a despesa comprovada foi de R$ 1.244.585,17, remanescendo um saldo a comprovado de R$ 119.157,27. Opinou, portanto, por concessão de contraditório aos responsáveis para comprovação da destinação do referido valor, com anexação do comprovante de devolução ao Tesouro Municipal ou dos extratos bancários das despesas realizadas com os recursos. A DAT solicitou ainda a juntada de documentos, bem como esclarecimentos complementares. Contudo, conforme certidões de curso de prazo constantes nos autos, o prazo para exercício contraditório expirou em 28 de janeiro de 13, sem qualquer manifestação das partes interessadas. Diante da ausência de informações, a Diretoria de Análise de Transferências sugeriu, preliminarmente, a concessão de novo contraditório para a apresentação de suas razões de defesa e, no mérito, concluiu pela irregularidade das contas, propondo a responsabilização da entidade em razão da ausência de documentos. Como consequência, além do julgamento pela irregularidade das contas em exame, propôs a determinação de recolhimento integral dos recursos repassados ao Tesouro Municipal, solidariamente pela APMI de Goerê e pelo gestor responsável pelas contas, em razão da ausência do termo de cumprimento dos objetivos emitido pelo município. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, considerando ter havido ampla concessão de oportunidades de contraditório aos interessados, entendeu desnecessária a realização de novas diligências, propugnando pela irregularidade das contas da transferência voluntária em comento, adotando-se as medidas propostas pela DAT, além da multa prevista no artigo 87, inciso 1, letra B, da Lei Complementar Estadual 113/2005, diante da falta de encaminhamento no prazo fixado dos documentos e informações solicitadas. Assiste razão ao Parquê de Contas, a meu ver, quando destaca que às partes foi oportunizada ampla possibilidade de defesa durante a instrução do processo, sendo desnecessária novas diligências para encaminhamento de documentos ou esclarecimentos. Contudo, algumas questões merecem reflexão antes de se condenar a PMI de Goerê, entidade sem fins lucrativos, a devolução integral do montante repassado de R$ 1.324.984,00. Inicialmente, destaco que a própria unidade técnica, com base nos documentos contidos no protocolo apenso 44.098.12, aponta o saldo a comprovar de apenas R$ 119.157,27, de modo que o ressarcimento do valor total do ajuste não me parece aplicável à situação em análise. A ausência do termo de cumprimento dos objetivos, no caso em tela, em que o objeto do ajuste era a manutenção da entidade no exercício de 2008, a meu ver também não justifica a determinação de recolhimento integral dos recursos. Com relação à responsabilização pelo ressarcimento do valor correspondente ao saldo a comprovar, divirjo da sugestão do órgão técnico restringindo a condenação de restituir o montante à entidade apenas com fundamento na uniformização de jurisprudência número 3 desse tribunal, que ao tratar da responsabilização decorrente de aplicação irregular de recursos públicos transferidos voluntariamente a entidades privadas, tem como regra geral a responsabilização institucional e, como exceção,
a regra geral, a responsabilidade solidária do gestor ou dirigente, cabível no caso de desvio de recursos em proveito de particulares, de modo a embasar a desconsideração da pessoa jurídica e a responsabilização solidária do gestor ou dirigente. Diante do acima exposto, acato parcialmente as manifestações da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público de Contas e voto pela procedência da presente tomada de conta extraordinária e pela irregularidade das contas, em razão do saldo não comprovado e da ausência de documentos de instrução elencados na Resolução 03/2006 desse Tribunal, pelo recolhimento ao Tesouro Municipal do valor de R$ 119.757,27, pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Goerê, pela aplicação da multa prevista no artigo 87(1)B da Lei Complementar 103/2005, ao gestor das contas, senhor José Aparecido Borges dos Santos, e ao senhor Fuad Kifuri, ex-prefeito municipal e concedente dos recursos, em razão da falta de encaminhamento dos documentos e informações solicitadas. Em discussão? Com a palavra, o doutor Gabriel Guilherme. Chama a atenção na instrução desse processo, porque até pela falta de documentação apresentada, que sob o aspecto de manutenção da APMI, na verdade esse repasse tenha sido utilizado para terceirização de serviços típicos do município na área de saúde, e o que é mais grave, pagando-se a pessoas que já eram servidores do município. Há pagamentos feito auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, agentes de serviço de saúde, diretor de CMEI, coordenador pedagógico. Então, na verdade, esse instrumento da APMI serviu não só para a terceirização indevida de atividades típicas de saúde, mas também para complementar salários daqueles que já eram servidores municipais e não poderiam estar prestando serviço para o município via a entidade APMI. Então, me parece, eu entendo a preocupação do conselheiro relator no sentido de não se determinar a devolução integral dos valores, mas me parece que aqui há um grave desvio do Instituto e a falta de documentação, ela mascara a possibilidade de uma quantificação mais adequada de valores. Por isso que a posição do Ministério Público acabou no sentido de acompanhando a instrução pela integral devolução. Me parece que talvez nós tivéssemos que até fazer uma inspeção específica desse objeto para verificar o que é que de fato se utilizou deste montante dos recursos para, dentro daquilo que se permite, com base no artigo 26 da LRF, de subvenção a entidades privadas, e o que se utilizou para remunerar prestadores de serviço e, dentre esses, servidores municipais, cuja forma de remuneração se afigura indevida, né? É evidente que há, de outra parte, também uma preocupação que o conselheiro já externou no seu voto, de uma vez que há um serviço prestado, houve uma prestação de serviço, a pessoa teria direito a esse pagamento, né? Mas, na verdade, me parece aqui que a falha na instrução não permite uma adequada quantificação do processo. Talvez, se não fosse o caso, então, da irregularidade e da devolução integral, me parece que seria interessante, talvez, determinasse uma inspeção, uma instauração a instauração de tomada de contas, ela já é. Doutor Gabriel, se Vossa Excelência me permite um ligeiro à parte, pedindo também escutas ao relator, que eu tenho um processo muito semelhante na minha pauta, também é uma transferência em que, como bem colocou o ilustre procurador, também tive a melhor certeza de que
a transferência, no caso é uma EPMI, mascararia realmente uma terceirização de serviços da saúde. Isso realmente acontece, né? Nós sabemos que isso acontece. E naquele caso, igual a esse aqui, também houve a indicação da prestação de serviços prestados e também a indicação de que seriam funcionários da prefeitura. Eu entendo, como bem colocou o relator, que ainda que de forma irregular tanto pelo objeto do convênio quanto pelo fato de serem funcionários da prefeitura, os pagamentos foram feitos e os serviços foram prestados. Naquele caso, doutor Gabriel, e esse foi o motivo do meu à parte, o que eu sugeri, porque eu vi que não havia elementos suficientes para abertura de uma tomada de contas, havia uma estimativa de eventuais gastos que teriam sido a mais. Nesse meu processo, que eu vou relatar na sessão de hoje, o que eu fiz é uma recomendação de remessa de cópia dessa decisão à DICAP e à DCM, para que avalie se essas práticas continuam e se há possibilidade. Aqui nós estamos falando de exercício de 2008, 7 anos atrás. Eu acho difícil nós fazermos um serviço de reconstrução histórica do que foi pago ou não foi. Me parece que o determinante aqui seria realmente ver se esse tipo de prática ainda persiste. Então, apenas é uma sugestão que eu coloco. Eu vejo a preocupação do Dr. Gabriel em que se coíba esse tipo de iniciativa. É a proposta que eu estou fazendo naquele outro processo, que me parece em alguma forma semelhante a esse. Eu agradeço. Com a palavra o relator, Dr. Durval Amaral. Bom, o nobre procurador, Dr. Gabriel, em síntese, ao final concordou com a devolução parcial, pelo que eu pude entender, que é exatamente a minha proposta de voto. Nem todos os serviços efetivamente que foram contratados ou que foram prestados, ou os pagamentos, foram 100% a servidores públicos, parte. Por isso mesmo que a própria DAT aqui chega à conclusão de que houve uma comprovação efetiva de 1.244.000 e não conseguiram comprovar 119 mil. Então eu vou manter a minha proposta por essa devolução parcial e entendo que assim nós estaremos penalizando a PMI, mas sem nenhum tipo também que possa inviabilizar ou onerar de forma definitiva a própria Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. Consulta-se, Vossa Excelência, acolheria a sugestão de encaminhamento à DICAP e à DCM de cópia da decisão apenas para verificar se esses fatos ainda estão ocorrendo? Sim, eu não vejo, acolho sim a sugestão de Vossa Excelência. A matéria ainda está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor Presidente, processo número 105.680.13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Itapejara do Oeste e a Associação Brasileira de Educação e Cultura, ABEC, no valor de R$ 24 mil, tendo por objeto o auxílio financeiro para a realização de eventos socioeducativos visando o atendimento de crianças e adolescentes. A Diretoria de Análise de Transferências concluiu pela regularidade das contas com ressalva, considerando que a irregularidade das despesas em função da incompatibilidade com fornecedor, pessoa física, pode ser relevada, diante da defesa apresentada pela entidade tomadora de que não havia nenhuma pessoa jurídica cadastrada no município para a prestação de serviços estabelecidos no plano de trabalho, conforme comprova a certidão expedida pela Prefeitura juntada aos autos. Segundo a DAT, os serviços foram prestados pela pessoa física contratada e não houve prejuízo ao erário, à execução do objeto, mas apenas a ocorrência de falha de natureza formal. O Parquê de Contas corroborou integralmente a opinativa da unidade técnica, propugnando pela regularidade das contas com a ressalva proposta. Ante o exposto, acompanho os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público e voto pela regularidade das contas com a ressalva apontada, além das recomendações consignadas na instrução. Em discussão? Votação? Aprovado. Processo 106.961.13
Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Leópolis, no valor de R$ 45.239,31, tendo por objeto o repasse de recursos para auxiliar no transporte escolar dos alunos da rede estadual. A Diretoria de Análise de Transferência opinou pela irregularidade das contas, com combinação de multa em razão da ausência de certidões válidas no momento da transferência. É o caso diferente daquele, semelhante àquele relatado pelo conselheiro Artagão, que fiz, inclusive, a proposta divergente do conselheiro Artagão, em função também dessa minha proposta de voto. Entre elas, a certidão do Tribunal de Contas. Sugeriu ainda a expedição de recomendação aos responsáveis para se readequarem aos procedimentos, às exigências previstas na Resolução 28/2011 e Instrução Normativa 61 de 2011. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica. Com efeito, diante dos mesmos critérios já mencionados pela DAT, quais sejam razoabilidade, proporcionalidade, relevância e risco, tendo em vista a ausência de materialidade e dano ao erário ou quaisquer fatos que tenham prejudicado a execução do objeto conveniado, há que se relevar as impropriedades de natureza formal, até mesmo diante da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela Resolução 28 de 2011 e pela Instrução Normativa 61 de 2011, podendo assim as demais impropriedades constatadas nesses autos serem convertidas em ressalva e recomendação. De fato, em casos similares, a jurisprudência dessa Corte tem decidido pela regularidade das contas, expedindo-se ressalva ou recomendação, a depender do caso. Deste modo, voto 1. Pela regularidade das presentes contas, com ressalva, em razão da ausência da certidão liberatória do Tribunal de Contas na formalização da transferência. 2. No sentido de que seja expedida a determinação ao concedente dos recursos para que corrija a impropriedade em futuras transferências, consignando que o Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no cumprimento de tal determinação. E 3, para que seja expedida a recomendação aos jurisdicionados nos termos sugeridos pela unidade técnica. Em discussão, com a palavra o doutor Artagão. Bom, senhor presidente, inicialmente para só consignar o meu voto contrário para que eu não venha a votar na mesma sessão de duas formas. Em segundo lugar, para dizer que os processos não são iguais. Um se refere à área de educação, que realmente dá para discutir. E o outro, no meu caso, não era para a área de educação. E também há de se analisar com mais propriedade o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu tenho que me aprofundar um pouco mais, porque, pelo que eu li ali, se refere à transferência a outros entes da federação, e não do município para uma entidade ali no próprio município. Então, as coisas não são assim tão fáceis, mas por enquanto eu vou apenas consignar o meu voto discordante e em outras sessões, com um estudo mais acurado, posso vir a acompanhar esse posicionamento, posso firmar com o meu posicionamento, porque eu acho que se o tribunal tem uma instrução normativa, tem resolução exigindo a certidão, o que valoriza inclusive a casa, aí nós começamos a dispensar, é uma coisa realmente a pensar e a discutir. Mas por enquanto, senhor presidente, eu só, em todos os processos parecidos aí, similares ou iguais, eu vou já apresentar o meu voto discordante para não ficar usando da palavra pelo mesmo motivo em todas as ocasiões. Perfeito. Senhor presidente. Com a palavra o procurador, doutor Gabriel Guilherme. Presidente, eminente relator, não exatamente para discutir a proposta de voto, mas para uma consideração acerca do tema muito bem levantado pelo conselheiro Artagão, no sentido da aplicabilidade do artigo 25. De fato, o artigo 25 trata da transferência de um ente federativo para outro ente federativo.
a transferência de recursos de um ente federativo, e aí preciso corrigir em relação àquele primeiro posicionamento, para uma entidade privada, ela subordina-se ao artigo 26 da LRF. E no artigo 26 da LRF não há necessidade de certidão. A exigência de certidão é para transferência voluntária de um ente para o outro. Portanto, se na regra geral da lei de responsabilidade fiscal não se aplica a exigência para uma transferência para uma entidade privada, nós não podemos ter ela por irregular com base no artigo 25. Então, eu só faço esse destaque porque eu fico muito tranquilo com a proposta de voto já aprovada naquele outro processo, por uma razão muito simples. De uma entidade pública para uma entidade privada, não há que se arguir descumprimento do 25, parágrafo 1º, que é a falta de certidão. Né? Então, nesse ponto, e Vossa Excelência bem lembrou, a aplicabilidade do artigo 25 quando se trata de uma transferência de um ente federativo para um outro. De fato, o tema há que ser repensado, talvez nós tenhamos que reavaliar alguma adequação nas instruções dessa Corte para que a lei de responsabilidade fiscal seja aplicada em sua inteireza, sem que haja nenhuma capsu diminúcio ao poder de fiscalização dessa Corte, como é a preocupação que Vossa Excelência colocou. Então, apenas esse esclarecimento em relação, e ressalvo, não tem a ver exatamente com esse caso aqui, que nós estamos falando de uma transferência do Estado para o município. Então, apenas esse esclarecimento. A matéria ainda está em discussão. Em votação, aprovada a proposta do relator por maioria. Os processos número 11, 83, 23, 13 e 17, 83, 50, 13 tratam de transferências voluntárias, nos quais a instrução aponta falhas formais que sejam recomendação aos entes em face do período de adaptação ao CIT. Assim, nos termos da instrução da unidade técnica e parecer ministerial, voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 210.580/13, versa o presente expediente de prestação de contas e transferência voluntária, celebrado entre o município de Foz do Iguaçu e a PM da Escola Municipal João Adão da Silva de Foz do Iguaçu, no valor de R$ 31.140, tendo por objeto o apoio técnico à manutenção básica dos serviços de pequeno porte. A Diretoria de Análise e Transferência opinou pela irregularidade das contas, com combinação de multa em razão da ausência de certidões do Tribunal de Contas em 2 dos 7 repasses realizados em 26 de março de 2012 e 6 de julho de 2012. Sugeriu ainda a expedição de recomendação aos responsáveis para readequarem os procedimentos às exigências previstas na Resolução 28 de 2011 e a Instrução Normativa 61 de 2011. O Ministério Público corroborou a opinativa da unidade técnica, que pesa opinativos constantes dos autos, não tendo ocorrido dano ao erário ou execução do programa do Tribunal de Contas, voto nos termos do expediente anteriormente relatado pela regularidade das contas, com ressalva, determinação e recomendação. Em discussão, votação, aprovada a proposta de Vossa Excelência por maioria, consignando-se o voto em contrário do conselheiro Artagão de Matos Leão. Processo número 82.53.17.14, trata-se de transferência voluntária, cuja instrução aponta falhas formais que ensejam recomendação aos entes em face do período de adaptação ao CIT. Assim, nos termos da instrução da unidade técnica e parecer ministerial, voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 12.59.55.15, trata o presente processo de prestação de contas e transferência voluntária, celebrado entre o município de Ponta Grossa e a Vila Vicentina, Sociedade São Vicente de Paulo. A Diretoria de Transferência constata que o convênio de que trata esta prestação de contas foi objeto de rescisão realizada de comum acordo entre os convenientes, antes mesmo que pudesse ter sido efetuado o primeiro repasse, sem que tenha havido, portanto, qualquer prejuízo ao erário estadual ou municipal. Conclui, por conseguinte, pelo encerramento do feito. O Ministério Público corroborou o entendimento da Diretoria de Análise e Transferência e também, nesse sentido, ao voto do relator pelo encerramento do feito. Em discussão, votação, aprovado.
Os processos 13.92.71.15 e 13.94.17.15 versos sobre transferência voluntária, nos quais foram apontadas falhas formais que ensejaram opinativos por recomendação ausentes em face do pedido de adaptação ao CIT. Assim, nos termos da instrução da unidade técnica do parecer ministerial, voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado o voto, Vossa Excelência. Processo 30.63.72.15. Encerra os presentes requerimentos formulados pelo servidor Alain Bolzan, ocupante do cargo de analista e controle, em que solicita a averbação de tempo de serviço para todos os efeitos legais, conforme faz prova com certidão expedida pela Paraná Previdência. A Diretoria de Gestão de Pessoas informa a situação funcional do servidor, tendo a Diretoria Jurídica opinado pelo deferimento do pedido para averbar 4 anos, 8 meses e 9 dias, para todos os efeitos legais. O Ministério Público não se opôs ao deferimento do pedido e, assim também, vota o relator pelo deferimento do pleito formulado pelo servidor. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 13.74.56, encerra os presentes autos relatório concernente à inspeção realizada no Instituto de Previdência de Servidores Públicos do município de Tibagi, em cumprimento ao Plano Anual de Inspeção. A DCM assinalou que esse processo e o processo 20.36.96.13, tomado de conta extraordinária, possuem o mesmo objeto, inclinando-se pelo seu encerramento. O Ministério Público corrobora integralmente com o posicionamento da unidade técnica, entendendo que o presente relatório de inspeção carece de interesse processual para seu prosseguimento, por se referir ao mesmo objeto da tomada de contas extraordinária. Face ao exposto, compartilhe as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto pelo encerramento do presente processo. Em discussão, votação, aprovado. Os processos 18.49.38.13 e 22.64.21.14 tratam, respectivamente, da prestação de contas anual da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, relativas aos exercícios de 2012, e da Câmara Municipal de Ivaiporã, relativos a 2013. Em ambos os expedientes, a unidade técnica atestou a conformidade das contas aos comandos legais e normativos, concluindo por sua regularidade. Do exposto, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas nos 2 expedientes anunciados. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 26.22.66.14, trata os autos de prestação de contas do Fundo Municipal de Previdência de Indianópolis, relativas ao exercício financeiro de 13. A Diretoria de Contas Municipais, após análise contraditória, verificou que restou sanada a impropriedade referente às divergências existentes no balanço patrimonial. No entanto, manteve-se opinativo pela irregularidade das contas em relação à falta de credenciamento das instituições bancárias para investimento dos recursos previdenciários. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica pela irregularidade das contas. No que tange a tal apontamento, o Acordo 236812 do Pleno, ao responder à consulta formulada pela Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de São José dos Pinhais, apenas possibilitou a realização de credenciamento para a contratação de instituições bancárias privadas, para fins de aplicação dos recursos previdenciários, se não vejamos. Entre aspas, consulta, aplicação financeira de recursos previdenciários, possibilidade de aplicação em instituições bancárias de natureza privada, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, possibilidade de utilizar-se o Instituto do Credenciamento para as escolhas das instituições financeiras como forma de inexigibilidade de licitação, fecha aspas. Assim, entendo, senhor presidente, que a comprovação do credenciamento se faz necessária apenas quando a aplicação dos recursos ocorrer em bancos privados, não oficiais. No entanto, conforme observo do demonstrativo analítico das aplicações previdenciárias, peça número 24, as aplicações foram realizadas todas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, não havendo a apontada irregularidade. Ademais, ressalto que à época da presente prestação de contas estava vigente a portaria do Ministério da Previdência Social 519, de 14 de agosto de 2011, a qual não fazia menção à realização de credenciamento prévio para aplicações dos recursos financeiros dos regimes próprios de Previdência Social, cuja exigência veio prevista na portaria do Ministério de Previdência Social 440, de 9 de outubro de 13, ou seja, no final do exercício analisado.
Dessa feita, voto pela regularidade das contas do Fundo Municipal de Previdência de Indianópolis, relativas ao exercício de 2013. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 270.170.14, trata os autos de prestação de contas do Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, relativo ao exercício de 13. A Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público conclui pela regularidade das contas com ressalvas. Verifico que a única restrição constante da presente prestação de contas refere-se à inconsistência no registro do passivo atuarial em relação ao laudo relativo ao exercício de 13. No entanto, como ponderou a unidade técnica, a inconsistência foi regularizada pela entidade, conforme se verifica da análise da prestação de contas do Fundo de Previdência relativas ao exercício de 2014. Dessa feita, acompanho o opinativo da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas, ressalvando a existência de inconsistência no registro do passivo atuarial em relação ao laudo do exercício de 2013. Em discussão, votação, aprovado. Processo 28.10.15.14, tratam os autos de prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação de Maringá, relativas ao exercício financeiro de 13. A DCM e o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas, sendo também este o voto do relator pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Processo 26.35.56.14, trata os autos de prestação de contas do município de Mirador, relativo ao exercício financeiro de 13. A DCM, após a análise do contraditório, verificou que houve uma inversão de contabilização dos valores, mas que pela documentação juntada e pela confirmação das declarações pelo banco de dados, o item pode ser ressalvado, visto que houve apenas um erro de contabilização. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica pela aprovação das contas com ressalvas. Do exposto, tratando-se a impropriedade de falha meramente formal, acompanho o opinativo da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando a existência de diferenças nos registros de transferências constitucionais. Em discussão, votação, aprovado. Processo 26.83.88.14, trata os autos de prestação de contas do município de São Pedro do Paraná, relativos ao exercício de 13. A DCM consignou que o cargo de contador deveria ter sido provido por meio de concurso público, conforme dispõe o prejudicado número 6. No entanto, ponderou a unidade técnica que em 2014 foi realizado concurso público para provimento do cargo efetivo de contabilista, para o qual ocorreu nomeação em 2 de fevereiro de 2015, tendo a situação sido regularizada, podendo assim ser convertida em ressalva. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico, Destaque acompanha o opinativo técnico ministerial e voto para emitir o parecer prévio, recomendando a regularidade das contas, ressalvando a ofensa ao prejulgado número 6 dessa Corte. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, minha pauta está cumprida, agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao ilustre conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, extemporaneamente, eu gostaria também de anunciar que deferi o sobrestamento do ato de inativação na ADCAP, protocolo 5497-212, em função do questionamento da constitucionalidade do decreto 7774/2010. Passo a pauta pela legalidade de registro dos atos de inativação 21076112 de Cícero Ferreira, 65452312 de Juscelia Cordeiro, 87641413 de Carla Giovana Braga e 237365, todos esses, se Vossa Excelência me devolveu hoje, eu solicito o último, que seja o adiado. Aprovada a proposta de Vossa Excelência nos processos anteriores e adiado o último processo que Vossa Excelência anunciou. Passo os processos de pensão pela legalidade de registro 24000513, Inês Terezinha Maciel, 24017013, Luiz Rogério Franco, 24717413, Juvita Romero dos Prazeres, 86585413, Dirceu Francisco Basqueira e Mateus Francisco Basqueira, 98612414, Brás Messias Ferreira Neto e Rita de Cássia Ferreira, 13928015, Catarina Michelasso, e 24887709, de João Antônio dos Santos, todos pelo
Pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Na legalidade de registro, processo de revisão de provento 565.813, Iracema Maria Machado Ribeiro. Em discussão, votação, aprovado. Vossa Excelência também me devolveu o processo de admissão de pessoal 47512, solicito adiamento regimental. Adiado, conforme solicitado Vossa Excelência. Também solicito o adiamento dos embargos de declaração 76749014. Adiamento. Adiado, conforme solicitado. E processo de servidor do tribunal 1627215. O voto acompanha os pareceres. O voto não, perdão. A proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes pela concessão a Maria Lúcia Ruppel do abono permanência previsto no parágrafo 5º do artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 2003. Em discussão, votação, aprovado. A minha pauta está atendida, obrigado. Essa presidente que agradece a Vossa Excelência e passo então a relatar os processos da minha pauta, que inicio com a tomada de contas extraordinária 418.728.08. Verdade? Essa tomada originou-se de uma prestação de contas de transferência voluntária, da qual foram extraídas peças para a abertura dessa tomada, que tem por objeto recursos repassados pelo município de Alvorada do Sul à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvorada do Sul nos exercícios de 2007 a 2009, por meio do contrato 54/2007, precedido do pregão presencial número 8/2007, no valor inicial de R$ 303.112, para a prestação de serviços de plantões médicos com atendimento 24 horas, de responsabilidade dos senhores Osmar Mendes e Ivo Aparecido Santoro, presidentes subsequentes da referida PAI, e o ex-prefeito Marcos Antônio Voltarelli. O processo teve diversas oportunidades de defesa. As irregularidades apontadas dizem respeito basicamente à terceirização indevida de serviços essenciais do município, a não realização de concurso público para os profissionais contratados, com indício de malversação de recursos públicos e ausência de documentos requeridos. Foi aberta nova oportunidade de defesa aos 3 gestores indicados, que se manifestaram. A Diretoria de Análise e Transferência, na sua última manifestação, entende que as contas podem ser julgadas regulares com ressalvas. O Ministério Público, entretanto, mantém opinativo pela irregularidade das contas, inclusive com a restituição de valores de forma solidária. Na verdade, é um processo bastante complexo. Houve, no meu entender, aqui nesse caso também, a terceirização irregular de serviços de saúde. As irregularidades dizem respeito, primeiramente, à contratação de uma atuação que não tinha a previsão de atuação neste objeto específico, uma vez que a sua atividade deveria limitar-se ao atendimento de pessoas com deficiência. O próprio estatuto da entidade prevê essa limitação, de modo que realmente é indevido a prestação de serviços num atendimento 24 horas, em urgência, emergência, incluindo procedimentos cirúrgicos. Ainda, e esse fato me parece mais grave, não tinha a referida entidade profissionais próprios que pudessem efetivamente prestar esse serviço. Questiona-se até, foi feito um pregão eletrônico, questiona-se até a possibilidade de uma APAI, de uma entidade filantrópica que não recolhe tributos, participar de um certame licitatório. Mas, independente de entrar nesse mérito, me parece que o próprio objeto da entidade e a ausência de estrutura para a prestação dos serviços exigiriam que, num primeiro momento, já tivesse havido a desqualificação dessa entidade para a prestação desses serviços. Ainda há a apreciação da justificativa do município no sentido de que teria havido um concurso público para a contratação de médicos. A dificuldade de contratação de médicos, evidentemente, é um argumento da defesa, e alega o gestor que teria feito um concurso público
apenas um médico teria sido admitido e ele teria pedido demissão. Ocorre, entretanto, que esse concurso, na verdade, foi realizado após a celebração desse convênio e a diretoria de análise de transferência, muito embora em sua última manifestação opine pela irregularidade, anteriormente havia indicado de forma bastante clara a falta de aderência entre a contratação, o objeto feito, que incluiu, na verdade, 24 profissionais, sendo 19 médicos, 2 farmacêuticos, 1 bioquímico, 1 técnico de informática e 1 auxiliar de enfermagem, e o concurso público que foi aberto para apenas uma vaga para um profissional médico. E ainda, além disso, verifica-se que, por ocasião dessa contratação, houve pagamentos de profissionais, inclusive em valores superiores àqueles originariamente oferecidos no concurso de médico. Então, basicamente, o que se vê é que a contratação frustrada de um único médico não serve a ratificar a contratação 5 meses antes de 24 profissionais em diversas áreas médicas, médicos, farmacêuticos, bioquímico, técnico de informática e auxiliar de informática, por intermédio de uma PAI, e com remuneração muitas vezes superiores àqueles ofertados, o que tudo leva a crer que realmente o contrato foi um subterfúgio para que houvesse a contratação dos profissionais direto pela Prefeitura. E isso, inclusive, é agravado, senhores conselheiros, nesse caso específico, por ter a DAT verificado que houve pagamentos diretos, seja por empenho ou pela própria folha de pagamento, a esses mesmos profissionais. Então, nesse caso aqui, além de toda a ilicitude do objeto da transferência que foi feita, além da falta de estrutura da própria entidade, houve sim o pagamento direto pelo município a esses profissionais. Por esses motivos, em síntese, houve ainda a apresentação de memoriais, que eu no meu voto aqui eu aprecio, porque há indicação inclusive de pagamentos anteriores à própria licitação. Nos memoriais, o gestor tenta demonstrar que esses pagamentos teriam sido objeto de uma tomada de preço anterior, número 4/2005, entretanto, com a documentação juntada nos memoriais, sem prejuízo de uma nova análise por ocasião de eventual recurso, não há como se identificar que esses pagamentos anteriores ao contrato digam respeito realmente a essa tomada de preços anterior. Então, me parece que nesse ponto há que se afastar essa alegação de defesa. E ainda há aqui uma agravante, senhores conselheiros, que é o fato de que muitos profissionais que prestaram serviço pela associação eram funcionários não apenas desse município, como também, em alguns casos, de outros municípios ou de outras entidades. Então, aqui há uma indicação extensa de profissionais, me parece que não há elementos suficientes para a abertura de uma tomada de contas com esse objetivo específico, mas que, com uma depuração dessas informações pela DCM, pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, pode-se futuramente verificar essas irregularidades. Então, por esse motivo é que eu sugiro também no voto o encaminhamento de peças a essas duas diretorias. Então, basicamente, me parece que as principais irregularidades aqui podem ser sintetizadas como sendo a contratação da APAI em ofensa à lei de licitações para execução de serviços estranhos ao seu objeto social, sem dispor de estrutura própria de profissionais para essa finalidade. Por essa irregularidade, eu aplico a multa do artigo 87, inciso 4D, ao prefeito à época, senhor Marco Antônio Voltarelli e Osmar Mendes, dirigente da entidade. E ainda a outra infração, que me parece também de certa gravidade, na intermediação da entidade para a contratação de profissionais sem a realização de concurso público, envolvendo pagamentos mediante vinculação direta ao município, seja por meio de empenho, seja na própria folha de pagamento. Por esse motivo, eu aplico a multa do artigo 87, inciso 5º-A, também ao ex-prefeito Marcos Antônio Voltarelli e o senhor Osmar Mendes, e nesse caso também ao seu sucessor, o senhor Ivo Aparecido, sucessor da entidade, na gestão da entidade, que, muito embora não tenha participado da licitação, que é o objeto da multa anterior, ele promoveu a prorrogação do ajuste. Então, por esse motivo, entendo que ele também deve ser apenado. Eu, nesse caso aqui, a exemplo
da minha manifestação num processo anterior, da relatoria do Dr. Durval, eu deixo de consignar a devolução integral dos recursos, que é preconizada pelo Ministério Público. Eu entendo que há indicativos de que os serviços efetivamente foram prestados e aquilo que foi pago em duplicidade pelo município e pela entidade, possivelmente podem dizer respeito a serviços extras que teriam sido prestados, conforme até a própria defesa alega. Então, por esse motivo, eu deixo de determinar a restituição. O voto, então, em síntese, senhores conselheiros, é pela irregularidade das contas. Eu ainda consigno uma ressalva referente à falta de extratos indicada pela DAT, imputação das multas que eu nominei, encaminhamento de peças ao Ministério Público de Contas Estaduais e cópia dessa decisão à Diretoria de Contas Municipais e à Diretoria de Controle de Dados de Pessoal, para conhecimento e inclusão no planejamento das inspeções de auditoria, visando a apuração de indícios de acumulação ilícita de remuneração junto aos órgãos paranaenses por diversos profissionais apontados nas tabelas de folhas 6 a 10 da instrução 554/13, peça 95. Com a palavra o procurador, Dr. Gabriel Guilherme. Apenas remanescer uma dúvida em relação ao fato suscitado, no que tange ao pagamento de uma taxa administrativa sem previsão. Não sei se Vossa Excelência consegue esse valor, no montante a ser ressarcido ou afasta isso. Na verdade, eu entendi que essa taxa administrativa, que ela, se não me engano, não foi devidamente quantificada pela DAT, ela é jogada dentro dos vários valores, né? Então, me pareceu que dentro desse contexto, como não houve um pagamento específico dessa taxa, todos os pagamentos, na verdade, foram feitos aos profissionais que teriam atuado diretamente no objeto do convênio. Esse é o motivo, doutor Gabriel, pelo qual eu não excepcionei esse valor, mas eu agradeço a observação, a lembrança de Vossa Excelência para prestar esse esclarecimento. Ainda em discussão? Votação? Aprovado. Tenho a seguir processo de contas de transferência voluntária 264-621-13 do município de Imbituva, uma transferência feita à Associação de Pais e Alunos de Mato Branco de Baixo, referente ao exercício 2012, no valor de R$ 13.200. Na verdade, aqui, senhores conselheiros, a questão é muito similar àquelas que nós já tratamos hoje, em que houve a divergência. A irregularidade aqui diz respeito à ausência de certidão liberatória, ainda uma indicação de irregularidade de despesa sem a comprovação de regular processo de compra. Na verdade, aqui eu também relevo essa irregularidade pelo fato de que trata-se de uma entidade, Associação de Pais e Alunos de Mato Branco de Baixo, que evidentemente não fez um processo licitatório, mas nas suas defesas apresentou argumentos que, no meu entender, comprovaram ter havido uma pesquisa de preços, tanto que foi contratado a empresa de serviço da região. Trata-se, na verdade, de um auxílio para custeio de transporte escolar aos alunos residentes nessa localidade de Mato Branco de Baixo, no município de Imbituva, e que, no meu entender, teria havido uma pesquisa de mercado, ainda que é bastante precária, mas que não implica na infração à economicidade no gasto do recurso repassado. Ainda há uma indicação de que a conta bancária foi aberta em banco não oficial. Eu entendo que esse fato também pode ser relevado, não houve nenhum prejuízo ao acompanhamento das contas, das despesas, e que, afinal de contas, foi concluído o objeto do convênio. Então, nesse ponto, eu divirjo das manifestações uniformes da DAT do Ministério Público pela irregularidade, acolhendo um posicionamento que já foi discutido nessa sessão. Eu proponho a regularidade das contas com ressalvas, impondo recomendações e determinações que são assinaladas no voto, consignando, nesse caso, o voto contrário do conselheiro Artagão de Matos Leão, que tem a palavra. Senhor presidente, levando em consideração que esse processo não trata exclusivamente da certidão, né?
Então, como não é um assunto igual àquele, e aquele assunto que discutimos, ele ficou assim um pouco vago, porque nem o artigo 25 e nem o 26 se aplica naquele caso nosso. O 26 exige lei, e o 25 é para os outros. Não, mas eu só estou citando. Então, até que nós cheguemos a uma conclusão, senhor presidente, eu vou modificar o meu posicionamento e vou acompanhar Vossas Excelências nesse processo, porque ele reúne um pouco mais de itens, e eu, pensando bem nesse processo, eu vou acompanhar. Nos demais, mantenho o meu posicionamento, que se tratava exclusivamente da certidão. Ainda em discussão, com os esclarecimentos e a manifestação do conselheiro Artagão, fica aprovada então a proposta pela regularidade com ressalvas, recomendações e determinações. Tenho na minha pauta o processo 58899013, também processo de transferência voluntária, em que eu acompanho as manifestações uniformes pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte é uma revisão de proventos, número 86181212, que, excepcionalmente, senhores conselheiros, eu vou solicitar retirada de pauta, porque houve a juntada de documentos. Na verdade, a simples juntada de documentos normalmente não autoriza a retirada de pauta, só que nesse caso o prefeito esclareceu o motivo do não atendimento e, principalmente, a negativa de registro, conforme consta da instrução e do parecer, trazeria prejuízo ao servidor aposentado, que, evidentemente, não deu causa a essa extemporaneidade na juntada da documentação. Então, nesse caso, excepcionalmente, eu vou solicitar a retirada de pauta com uma nova instrução, até porque, num exame preliminar que eu fiz, me parece que o ato foi devidamente retificado nos termos em que era sugerido, era exigido pela DICAP e pelo Ministério Público. Então, pela retirada de pauta desse processo. A seguir, processo de servidor do Tribunal 362.019.15, interessado Elinere dos Santos Afonso, requerimento em que solicita a verbação de tempo de serviço prestado ao Tribunal de Justiça do Estado. Todas as manifestações são uniformes, o voto também é pelo deferimento desse tempo, totalizando 4 anos, 6 meses, 26 dias para todos os efeitos legais. Em discussão, votação, aprovado. Creio que minha pauta está atendida. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 9 de junho de 2015, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 19ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levante-se a sessão.